Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Que as bênçãos de Jesus nos ilumine sempre. E eu fico muito feliz em retornar aqui a essa casa, de estarmos aqui reunidos. É uma felicidade muito grande. Esse calor, a presença, mesmo com esse distanciamento, esse distanciamento é social, mas não pode ser um distanciamento espiritual. Espiritualmente, nós precisamos estar ainda mais juntos. Eu costumo sempre falar que nós estamos vivendo um momento mais ameno da pandemia, não é assim? É um momento mais ameno. Mas existe uma outra pandemia que não amenizou, ela até se intensificou, que é a pandemia das obsessões. É uma pandemia porque está presente no planeta inteiro, em todos os continentes. Nós vamos encontrar o processo das obsessões. E as obsessões são responsáveis, diretas ou indiretas, por inúmeros processos de suicídios, de depressão, de angústia, de síndrome do pânico. Por que direta ou indireta? Porque nem sempre a obsessão é o processo direto de uma síndrome do pânico, cuja presença muitas vezes remonta a vidas anteriores, mas isso não é tema para a nossa tarde de hoje. E aí um dia eu conversando com uma amiga que me fez uma proposta de fazermos uma live na casa espírita que ela milita, e eu costumo falar, viu, Lili, que eu era meio jurássico assim. Eu nem Instagram tinha. Vocês acreditam que em pleno século XXI, em 2020, eu não tinha Instagram, não tinha Face. Que eu me lembre, Zap, eu acho que é de uns 4 anos para cá que eu passei a ter. Então, alguém me ligou e disse assim, vamos fazer o Instagram para a nossa live? Foi o pessoal do Maria Dolores, foi a minha primeira live. Aí uma outra amiga disse, Josué, vamos fazer uma live aqui na casa? Eu disse, vamos. Ela me disse, sugere um tema. Aí eu mandei para o Zap para ela, o tema. E o tema era assim, a vida antes da morte. Então ela respondeu rindo. Como é que se ri no Zap? Você coloca assim, kkkk, não é assim? Ou então coloca RS, que significa risos. Ela botou kkkk, Josué, tu não tem certeza? Tu tem certeza que esse é o tema? Eu disse, tenho. Tu não se enganou, não? Eu disse, não me enganei. Ela disse, não é a vida após a morte? Eu disse, minha amiga, que existe vida após a morte, eu tenho absoluta certeza. Mas o que nós estamos precisando nesse momento é compreender que existe vida antes da morte. Porque às vezes nós não estamos vivendo. Nós estamos sobrevivendo. E isso é uma mensagem lindíssima de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna. Vocês conhecem essa obra? Palavras de Vida Eterna. Lá Emmanuel tem uma mensagem que se chama Existimos. Eu acho linda essa mensagem. E sempre estou olhando para ela. Existimos. E ele diz exatamente assim. A pedra existe. A montanha existe. O vegetal existe. Mas nós precisamos viver. Nós não podemos só existir. E nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos atravessando todo um processo de necessidade de muita compreensão, desse momento em que nós vamos ainda adentrar, precisamos ter a convicção da compreensão da vida em nossas vidas. Não nos podemos permitir vidas vazias, almas vazias. Isso é uma força de expressão, porque eu tenho conversado com muitas pessoas, muitas vezes por telefone, no Zap, chamadas de vídeo, pelo Messenger, e pessoas que passavam por momentos de desespero, de desequilíbrio, em relação aos familiares e a tantos outros processos. Na pandemia, isso se agravou de tal forma que as estatísticas apontam que no Brasil
o índice de suicídio antes da pandemia era de uma média de 25 suicídios por dia. Depois da pandemia, durante a pandemia, esse número passou de 25 para 32 suicídios por dia. Ou seja, ele aumentou. E aumentou porque muitas pessoas não têm uma compreensão da busca, da importância de uma busca para uma perspectiva de vida. Esse nosso tema da tarde de hoje não se pode chegar ao alvorecer, se não pelo caminho da noite, é porque nós estamos vivendo aquilo que nós poderíamos chamar de uma grande noite ainda. Nós ainda estamos vivendo essa noite. Nós precisamos trabalhar referências espirituais em nossas vidas, para que essas referências nos guiem por esse caminho que ainda é de muita escuridão, porque o Espiritismo em nossas vidas é como esse imenso farol. Sem a luz da terceira revelação, nós não teríamos uma compreensão do Evangelho. Para que vocês tenham uma ideia, lá em João Evangelista, capítulo 14, versos de 16 a 18, diz Jesus: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Existem passagens no Evangelho que, sem a luz da terceira revelação, nós não compreendemos. Uma dessas passagens, de todos os homens nascidos de mulher, disse Jesus, nenhum foi igual a João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu vou perguntar a vocês: vocês conhecem alguém que não seja nascido de mulher? É possível algum homem ou alguma mulher que não seja nascida de mulher? Mas por que Jesus falou de todos os homens nascidos de mulher? A espiritualidade vem e nos explica. Jesus se referia aos espíritos que ainda têm necessidade da reencarnação, de todos aqueles que ainda precisam reencarnar, porque têm o que expiar e resgatar. Essa é a expressão. De todos os homens nascidos de mulher, de todos aqueles que precisam resgatar, nenhum foi igual a João Batista, mas o menor no reino dos céus, ou seja, dos espíritos que não precisam mais da reencarnação, mas que quando eles assim o desejam, eles encarnam entre nós. O menor no reino dos céus é maior do que João. E se quereis dar crédito, João é o Elias, que os profetas disseram que viria no tempo que o reino começasse. Jesus fala isso no capítulo da transfiguração. E notem vocês que Elias, como um profeta de Israel, manda decapitar hebreus que faziam culto a um deus pagão chamado Baal. O que acontece com João Batista? Salomé pede a sua cabeça a Herodes, e João perde a cabeça. Vocês percebem como as palavras e as mensagens se interligam? Jesus falando numa linguagem que só aqueles que tinham ouvidos para ouvir poderiam compreender. Essa é a simbologia. À luz da terceira revelação, vem o mundo espiritual nos descortinar uma outra realidade. Porque a pandemia não deve nos aterrorizar. Porque nós estamos aqui seguindo num barco, mas o guia desse barco se chama Jesus. O guia desse barco se chama Jesus. Nós não estamos à deriva. Nós não estamos à deriva. Tem uma passagem no Evangelho que eu acho linda. Eu acho linda essa passagem. É aquela da pescaria, em que Jesus dormia no barquinho. E de repente chega uma tempestade, porque ali não era o mar. Era um imenso lago, o lago de Genezaré. Não é um mar, é um lago, mas ele é tão grande que quando chovia, e chovia forte, os barquinhos viravam dos pescadores. Então lá estava Jesus dormindo e os apóstolos pescando, quando de repente vem aquela tempestade, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, acorda, não vê que vamos morrer? E Jesus olha para ele e diz: por que te inquietas? Não vês que estou aqui? Eu lembro sempre dessa passagem, porque às vezes na minha vida, na sua vida, nós acreditamos que o barquinho vai afundar. Você já achou isso alguma vez? Você já viveu algum momento que você
pensou assim, meu Deus do céu, eu acho que a tempestade está muito complicada para mim. Porque, olha, o barquinho de cada um de nós, e cada um de nós aqui é o barquinho da Lili se chama Lili. O barquinho da Silvinha se chama Silvinha. O barquinho do Josué se chama Josué. Cada um de nós aqui é simbolizado por esse barquinho. No momento da pandemia, você recolheu o seu barquinho para o cais. Não foi assim? Onde é o seu cais? É onde você se recolhe, é onde você se sente mais seguro, lá no cais. Lá no cais você não corre o risco de afundar. Os riscos são mínimos. Mas lá no cais você não pesca. Lá no cais você não pesca. Então, no momento da pandemia, nós fomos convidados a nos recolher ao nosso templo interior. E colocamos o nosso barquinho no cais. Trabalhamos o nosso ambiente doméstico para estabelecer em nossos lares a verdadeira implantação de uma extensão de nossas casas espíritas em nossas casas residenciais. E cada um de nós aqui foi convidado, dentro das suas possibilidades, a trabalhar a serviço do Evangelho. Distanciamento social? Sim. Distanciamento espiritual? Jamais. No momento em que nós fomos convidados a nos recolher, nos recolhemos e aqueles que não puderam, continuaram a trabalhar. Continuaram a trabalhar nas suas profissões, para levar o alimento aos necessitados, porque a fome não cessou. Então você foi convidado a ficar em casa, você que não pôde sair por uma razão, por outra, mas você pôde colaborar com vibração, com o Evangelho, com a prece, estabelecendo esse trabalho para auxiliar a equipe espiritual a manipular os fluidos criados através das vibrações produzidas por nós. Mas Josué, eu estava tão desesperado. É justamente para isso. É esse o objetivo da prece. Mas você não pode pescar no cais. Você precisa pescar e você precisa ir para o mar alto. E lá, às vezes, as águas se agitam. Tem uma música que eu lembro muito da minha época. É uma música que eu não sei nem se é uma música religiosa realmente, mas que várias religiões a cantam. Ela diz mais ou menos assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. É justamente nessa hora que o seu barquinho começa a pender, que você olha assim e diz assim: meu Deus, eu não sei o que é que eu faço da minha vida, que Jesus desperta em seu coração. E lá no seu coração Jesus fala para você: por que te inquietas? Não vês que estou aqui? As pessoas chegaram para mim e falaram: mas Josué, o vírus está causando maior transtorno, mas está dentro dos planos de Deus. Porque, olha, todos nós temos um dia para chegar e um dia para voltar. Eu retornei a esse planeta no dia 14/8/1968. Eu sou de 68. Mas eu vou retornar à minha pátria espiritual no dia tal, do mês tal, do ano tal. Ainda bem que quando eu olho para o meu bolso, que eu pego a passagem da volta, está apagado. Não dá nem para ver. Você queria saber a data do seu retorno? Alguém aqui queria saber a data de retornar ao mundo espiritual? Graças a Deus que a gente não sabe. Mas você desconhece que você vai retornar? Você tem absoluta certeza que você vai retornar. Mas às vezes nós vivemos como se nunca fôssemos retornar, porque nós só corremos atrás das coisas, só acreditamos nas coisas e nos perdemos nesse processo. Então o vírus chegou e muitas pessoas chegaram para mim e falaram: mas Josué, e o vírus? Eu falei: claro que precisamos nos recolher, que precisamos nos cuidar. Porque se nós não nos cuidamos, somos suicidas. Somos suicidas indiretos. E se nós, assintomáticos, transmitimos o vírus, somos homicidas irresponsáveis. Porque o mundo espiritual nos alcança de uma forma que as leis humanas não compreendem. Mas o mundo espiritual e as leis espirituais nos alcançam. Nós estamos vivendo um processo extremamente importante para o nosso progresso espiritual. Antes de reencarnar, todos nós que estamos aqui, todos nós sem exceção,
Sabíamos que estaríamos aqui nesse planeta, nesse momento, vivenciando todas essas dificuldades. Todas essas dificuldades. Mas por que eu sinto esse profundo vazio na minha alma? Por que é que parece que nada me preenche? Por que é que tudo que eu faço, nada se resolve? Porque nós precisamos de uma perspectiva, de um objetivo para estar aqui. Qual o objetivo da sua vida? Será que o objetivo da sua vida é só comer, beber, fazer sexo, comprar uma casa, comprar um carro? É essa a perspectiva do objetivo da sua vida? Sua vida, sua encarnação, é apenas mais uma de tantas outras. Nós precisamos de uma perspectiva porque é muito complexo. Viver nesse planeta sem uma perspectiva, sem um objetivo. Nós nos sentimos vazios sem preencher nossas almas. Nós precisamos permitir que Jesus envolva nossos corações. Francisco de Assis, o Sol de Assis. Era conhecido como o Sol de Assis e o feiticeiro. Muitos religiosos não sabem, mas Francisco ficou conhecido como feiticeiro de Assis. E você sabe por que ele ficou conhecido como feiticeiro de Assis? Porque os jovens iam ver Francisco e não queriam mais voltar para casa. E as mães diziam, meu Deus do céu, aquele homem só pode ser um feiticeiro. Porque eu tenho ouro e tenho prata. Posso oferecer castelos aos meus filhos. Mas como é que eles vão ver um miserável que não tem onde cair? E eles não querem mais voltar para casa, abrem mão de uma vida de prazeres, de recursos para viver com um pobre coitado. Só pode ser um feiticeiro. Ele era conhecido como um feiticeiro porque aqueles jovens de vidas vazias, sem nenhuma perspectiva, iam ver Francisco e os seus corações se sentiam preenchidos pela beleza, pela transparência da mensagem de Francisco no seu próprio corpo. A mensagem de Francisco. E segundo a espiritualidade, é o espírito mais evoluído que pisou nesse planeta, depois de Jesus e Nossa Senhora. Nossa Senhora, mãe de todos nós. Então, Francisco de Assis nos traz uma mensagem, é mais uma luz a nos guiar nessa noite a caminho do alvorecer. Eu não sei se você já se sentiu vazio na sua vida. Você não precisa responder aqui. Você responde para você. Mas se você se sentisse vazio ou vazia, e você dissesse assim, meu Deus do céu, onde quer que eu vá, nada me preenche. Porque quando você se sente assim, você pode buscar se preencher nas festas, nas farras, nas viagens, nos restaurantes, aonde você quer que você vá e você não consegue se preencher. E você se aproximasse de um Francisco. E quando você se aproximasse de um Francisco, você sentisse uma luz e uma energia na sua vida, lhe dando um ânimo, um novo vigor. Aqui entre nós, você queria se afastar de Francisco? Você queria sair de perto dele? E sabe por que eu fico imaginando isso? Porque nós também tivemos o nosso Francisco. Como é o nome do nosso Francisco? Francisco Cândido Xavier. E o nosso Francisco, espiritualmente, não é igual a um Francisco de Assis, não é igual a um Francisco de Assis, mas eu acredito que está bem próximo. Eu acredito que está bem próximo. É um espírito gigante e as pessoas que se aproximavam de Francisco Cândido Xavier falavam que sentiu essa emoção. Eu lembro que uma vez eu coloquei no YouTube e tem uma entrevista do Chico no programa da Hebe Camargo. Alguém aqui lembra da Hebe? É da época de vocês. É da minha também. E a Hebe estava lá entrevistando o Chico e ela começou a chorar e ela disse, meu Deus do céu, isso está lá na Band, você bota lá no YouTube. Chega na Ibelo depois na entrevista e ela começa a chorar e ela diz, meu Deus do céu, eu peço perdão, Chico, mas eu não consigo parar de chorar. Ela olha para as câmeras e fala assim, eu não consigo parar de chorar porque eu tenho a impressão de que eu estou diante de um apóstolo de Jesus. Isso, Francisco Cândido Xavier. E aí não foi só a Hebe, não. A Glória Menezes. A Glória Menezes, que foi atriz de novela, não é assim? A Glória Menezes foi fazer uma entrevista com o Chico na Globo. E ela foi pior do que Hebe, porque ela não parou de chorar. Chorou o tempo todinho, e a entrevista não pôde ser feita porque a mulher não parava de chorar. E ela disse, olha, eu peço desculpas, eu vou sair para me recompor. Ela saiu, se recompôs, se maquiou, voltou, começou a chorar de novo. Aí ela gravou um vídeo justificando porque ela não pôde gravar.
E ela disse, olha, eu senti uma emoção, uma alegria, o meu coração transbordou. O meu coração transbordou. Tem um médium que trabalhou muito com o Chico, chamado Orlando Carneiro. Já ouviram falar? Você já ouviu falar, não? Orlando Carneiro. O Orlando, ele escreve, ele psicografa as cartas consoladoras. E ele conviveu muito com o Chico, passou muitos anos. E o Chico tinha o hábito, tem até um livro que chama-se A Sombra do Abacateiro. Porque o Chico chegava perto de um abacateiro, em uma área muito pobre. E ele, ali, à sombra desse abacateiro, ele fazia uma preleção. E aí Orlando dizia o seguinte, olha, eu para chegar lá para ouvir o Chico, que ele começava a falar às 14 horas, eu chegava às vezes meio-dia, 12h30, para poder estar ali pertinho do Chico. Então ele conviveu muitos anos com o Chico, e um dia o Chico convidou ele, o Orlando, para fazer parte de um almoço que, por orientação de Emmanuel, às vezes eles se reuniam uma vez por mês, para uma espécie de uma confraternização, para se conhecer, porque às vezes a gente está numa casa espírita, ou numa igreja, ou num templo, e a gente não se conhece. Às vezes tem alguém do nosso lado passando por dificuldade, e a gente falando para as pessoas distantes, venham para serem assistidas, mas tem alguém do nosso lado, com dificuldades. E nós não sabemos, porque não nos conhecemos. Nós precisamos nos conhecer. E aí o Orlando, juntamente com aquele grupo de trabalhadores daquela casa, se reuniam lá em Uberaba, para participar desse almoço. E aí era selecionado, porque naquela época havia um assédio muito grande da imprensa, dos jornalistas, dos pesquisadores e dos curiosos. Então Orlando estava na fila para conversar com o Chico, quando chegou uma senhorinha nas costas do Orlando, e tem um vídeo do Orlando explicando isso no YouTube. Ele explica bem detalhadozinho. E ele disse que ficou impressionado, porque ela estava nas costas dele, ela tocou assim, disse assim, o Chico está aí? Ele disse, está. Mas a senhora veio falar com o Chico, ele já está sabendo? Ela disse não. Ele disse, então vem à noite para a psicografia? Ela disse não. Aí ela abriu a bolsa. Dentro da bolsa tinha um pacote de chumbinho. E ela disse para ele, se eu não falar com o Chico, eu vou tomar esse chumbinho. E o Orlando disse, meu Deus, e agora? Porque de repente, vai lá que essa mulher tome o chumbinho mesmo, vou me sentir culpado. Mas eu sei que não vão deixar ela entrar, porque naquela época as pessoas inventavam de tudo para falar com o Chico. Então a pessoa que fazia a segurança da entrada disse logo para o Orlando, Orlando, você entra. Ela não. Então ela já estava barrada ali. Aí tinha uma fila para as pessoas entrarem, o Orlando ficou inquieto, porque ele estava com ela na fila. Ele abraçou ela e disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos orar e vamos andando na fila. Isso é entregar nas mãos de Deus. Porque entregar nas mãos de Deus não é deixar como está para ver como é que fica, não. É você fazer a sua parte. É você fazer tudo que está ao seu alcance, mas, acima de tudo, você confiar na providência divina, porque aos 48 minutos do segundo tempo, tudo pode mudar. E aí, quando estava se aproximando da entrada, alguém chamou o segurança, ele olhou de lado, o Orlando fez o quê com ela? Jogou ela lá para dentro. Disse, olha, entre aí, eu não lhe conheço. Se alguém perguntar, não foi eu que lhe coloquei aí. E ela entrou. Na hora do almoço, as pessoas sentavam ao redor da mesa, e chegava o Chico, e o Chico só colocava o prato dele quando todos se serviam. Então o Chico olha para o Orlando e diz assim, boa tarde, meu filho, tudo bem com você? O Orlando disse, tudo bem, Chico. Aí o Chico olha para ele e pergunta, você conhece aquela senhorinha lá atrás? Aí o Orlando botou a mão na cabeça, envergonhado, e disse assim, conheço, Chico, me desculpe. Chico, não, meu filho, traga ela aqui. Então ele foi buscar a senhorinha, quando ele ia se aproximando do Chico, o Chico olhou para ela e disse assim, minha filha, mas por que tanto desespero? Por que tanto desespero? Ela parada, pasma, ela não conhecia o Chico. E Chico olhou para ela e disse, eu estou aqui com a sua mãe, Ambrosina, está aqui do meu lado. Ela está me dizendo que seu nome também é Ambrosina. E foi ela que recebeu o seu filho aqui no mundo espiritual. E aí a mulher começou a chorar. Começou a chorar e começou a tremer de emoção, porque realmente ela estava ali, porque ela tinha um filho, e o filho desencarnara, ela não sabia se ele foi assassinado, não sabia se ele foi afogado, não sabia nada das circunstâncias da morte do filho. Ele havia saído com os amigos para a praia,
E os amigos o levaram para casa desencarnado, vítima de afogamento. E aí ela estava ali em desespero, porque ela era uma pessoa que vivia somente ela e o filho, e de repente ela se viu sozinha. Eu não sei se você já se sentiu só na sua vida. Eu não sei se você, meu irmão, minha irmã, se alguma vez na sua vida você se sentiu só. Eu falo que se sentir só é diferente de estar só. Você pode se sentir só no meio da multidão, mas Ambrosina estava se sentindo só e estava realmente só, porque era somente ela e o filho. E não deve ser fácil perder alguém que você ama. Não deve ser fácil. Principalmente se você não tem a profunda convicção da vida após a morte. Mesmo com a convicção, o Consolador prometido não tira a dor de nossos corações, porque aqueles que nós amamos, que partiram, que nos antecederam na grande viagem de transformação, que nós amamos, nós sentimos a dor em nossos corações, nós não sentimos mais o desespero da perda total, nós sentimos a dor da ausência, da saudade. Por isso o Consolador prometido por Jesus. E aquela senhora Ambrosina, que era somente ela e o filho, todos os dias ela tomava café da manhã com o filho, jantava com o filho, o quartinho do filho estava ali, ela passava, dava boa noite, ele dava boa noite, mamãe. Mas a partir de um determinado momento ele desencarnou e ela passou a viver sozinha. E não sei se alguém aqui já passou pela solidão na vida, não deve ser fácil se sentir só. Daqui a pouco eu vou falar para vocês a receita, a fórmula, que o filho de Ambrosina deu para ela não se sentir mais só. Ele traz para ela numa mensagem. E aí Ambrosina começou a se sentir só e disse assim, a vida não tem mais interesse para mim. Para que viver? Eu já estou velha, meu filho não volta mais, eu não vou mais conquistar uma família. Essas são as perspectivas quando nós não acreditamos, ou quando não existe em nossos corações uma verdadeira referência da imortalidade da alma. E aí Ambrosina disse, já que o meu filho não está aqui, já que eu não tenho mais o que fazer da minha vida, eu vou tirar minha própria vida. Eu vou me suicidar, porque eu não aguento mais a solidão. E uma amiga olhando para ela disse assim, minha filha, por que você não vai lá em Uberaba? Ambrosina não era espírita, era católica. Mas vá lá em Uberaba, vá falar com o Chico Xavier para ver se ele traz uma mensagem do seu filho. E aí ela disse, eu não tenho mais o que perder, eu vou a Uberaba sim. Então ela foi a Uberaba. Quando ela chegou lá, vocês conhecem o início da história. Ela foi na fila e quem estava na frente dela era o Orlando que colocou ela lá dentro. O Chico olha para ela e diz assim, minha irmã, eu não posso garantir que seu filho vai falar. Porque o Chico tinha isso aí, o telefone, como é a história do telefone? O telefone não toca daqui, ele toca de onde? De lá para cá. Embora nós saibamos que com o Chico o telefone tocava daqui para lá também. Mas Emmanuel não permitia que eles falassem sobre isso. E aí o que aconteceu então? Aconteceu que à noite, quando Ambrosina chegou, a primeira mensagem foi do filho dela. E o filho olhou para a mãe e disse, mamãe, me perdoe por ter partido tão cedo. Fez aquelas introduções acerca da importância da mãe na vida dele, dos processos espirituais, mas afirmou no final, mamãe, compreendo sua solidão, mas com Jesus no coração, nós nunca estamos sós. Vá visitar os filhos sem mãe, visita as mães sem filhos, trabalhe a serviço do Evangelho. E quantas vezes eu encontro pessoas que conversam comigo e dizem assim, mas Josué, o que é que eu faço? Eu digo, olha, existem momentos nas nossas vidas em que nós precisamos aprender a importância de não apenas sorrir através dos nossos lábios, mas sorrirmos através de um sorriso nos lábios de um irmão, de uma irmã. E aí o filho disse para a mãe, todas as vezes, mamãe, que assisti a um desses meus irmãos, todas as vezes que suas mãos se colocarem nas mãos de nossos irmãos e irmãs, as minhas mãos estarão envolvendo as suas mãos. O filho trouxe para a mãe uma fórmula para que ela começasse a preencher sua vida, o seu coração, através do sentimento do trabalho no Evangelho de Jesus. E sempre que nós falamos no Evangelho de Jesus, nós percebemos que ele é a luz da terceira revelação.
Ele é verdadeiramente o farol e a referência nessa longa noite que nós estamos vivendo. E quando eu falei de Francisco Cândido Xavier, você sentiu que a emoção de ter um dia sequer sido contemporâneo do Chico, porque o Chico foi nosso contemporâneo. O Chico foi nosso contemporâneo. Imagina o Francisco de Assis. E agora imagina Jesus. Mas eu falei do Francisco de Assis, falei do Francisco Cândido Xavier. Mas nós também temos uma outra liderança espiritual. Um outro espírito iluminado que reencarnou com uma outra perspectiva de trabalho em grupos religiosos de nossos irmãos católicos, que é o Papa Francisco. Mas não à toa, é o pseudônimo que ele escolheu, Francisco. E ele conta que no conclave, Bergoglio, o nome dele é Bergoglio, no momento do conclave, o cardeal brasileiro o intuiu acerca de Francisco, porque ele não esperava ser o vencedor do conclave. E no momento em que ele é anunciado como vencedor do conclave, o cardeal brasileiro, não me lembro se é Dom Cláudio Rumes, eu não lembro, olha para ele e diz assim: Bergoglio, não esqueça dos pobres. Então ele associa pobres, Francisco. E um dia Divaldo Pereira Franco, contando acerca de uma conversa que teve com Joana de Ângeles, muitos anos atrás, Joana de Ângeles disse para Divaldo: Divaldo, na espiritualidade, nesse instante, vários espíritos, isso muitos anos atrás, vários espíritos estão reencarnando, assumindo um compromisso e uma tarefa para ajudar esse planeta no processo de evolução. Alguns já vieram, outros ainda estão chegando. A média de 200 entidades espirituais reencarnando para colaborar com o processo espiritual do planeta. E aí o Divaldo ouviu isso de Joana, muitos anos depois, ele é convidado para ir ao Vaticano, participar de um evento interreligioso, e quando ele está na fila para cumprimentar o Papa Francisco, o Papa segura nas mãos de Divaldo, apertando, e Divaldo fala que queria soltar as mãos, né, porque já tinha apertado, tinha uma fila atrás de pessoas para cumprimentar o Papa, mas Francisco continuou segurando nas mãos de Divaldo. E Divaldo cumprimentou, sorriu para ele e Francisco continuou segurando. Depois de um bom tempo e de um bom aperto, aí ele solta as mãos de Divaldo, Divaldo sai. Quando Divaldo vai chegando em um espaço no Vaticano, surge Joana de Ângeles e diz para ele: esse é um dos 200 que eu lhe falei, que reencarnaram com uma perspectiva de trabalho espiritual. A nossa compreensão de espiritualidade, o nosso entendimento, é que nós precisamos desses espíritos iluminados, principalmente nesse momento de dificuldade que nós estamos vivenciando. Nós precisamos permitir a compreensão do estudo do conhecimento da doutrina dos espíritos. Tem um livro que eu acho muito incompreendido. Chama-se Brasil, Coração do Mundo. Vocês conhecem? E muitas pessoas chegam para mim e falam assim: mas Josué, Coração do Mundo. E eu lembro que o Chico falou sobre esse livro já velhinho, muito velhinho, perto de desencarnar. Vocês lembram qual foi o ano que o Chico desencarnou, não? Foi em 92, não foi? 2002, isso mesmo, foi em 2002. Foi o ano de quê? Foi o dia que o Brasil foi campeão do mundo. Vocês imaginam o espírito que escolheu o dia para desencarnar? Vocês imaginam isso? O Chico sempre pedia que, se fosse possível, ele pedia a Nosso Senhor Jesus, ele falava assim, que ele pudesse retornar ao plano espiritual num dia de muita felicidade para a nação brasileira. E tem dia de maior felicidade para a maioria das pessoas, se não campeão do mundo. E eu costumo brincar falando assim, eu digo: olha, isso foi tão interessante que houve um acordo na espiritualidade. Eu acredito que os espíritos brasileiros foram conversar com os espíritos de quem? Com quem foi que o Brasil jogou naquele dia? Com a Alemanha, é isso mesmo. Eu imagino que lá os espíritos, os brasileiros falaram assim: olha, o Chico precisa desencarnar hoje. A gente precisa ganhar esse jogo. E os alemães faziam: mas como é que vai ficar isso? Se preocupa não, mais na frente a gente vai pagar. Juros e correção. Saiu bem carinho.
Mas o Chico desencarnou no dia que ele escolheu. Vejam a envergadura do espírito. Poder escolher o momento de desencarnar. Esse era o nosso Chico Xavier. Muitas pessoas ficam observando que espírito era esse. Ele já bem velhinho, numa entrevista, tem isso no YouTube, alguém pergunta, Chico, e o Brasil, coração do mundo? Pátria do Evangelho, ele disse, olha, coração do mundo já é. Você sabe por que coração do mundo? Não. Vou perguntar, aqui tem mães, aqui tem avós. Eu falo avós porque a avó é mãe 2 vezes. Mas coração de mãe fecha a porta? Coração de mãe fecha a porta para os filhos? O que é que a gente diz? Que coração de mãe sempre tem espaço. É assim ou não? É assim. Então, por que isso é coração do mundo? Porque nós, espíritos fracassados, eu me coloco nesse processo. Estávamos nas zonas umbralinas, nas zonas inferiores, quando Ismael chegou. E nos convidou, através do trabalho do resgate, pela perspectiva da divulgação do Evangelho à luz da terceira revelação. E aqui o Brasil recebeu como coração do mundo, coração de mãe, tudo que não prestava. Tudo que não prestava. Mas também recebeu muitos espíritos iluminados. Muitos espíritos iluminados. Porque nós somos aqueles, e você pode até achar que eu estou exagerando, mas nós recebemos figuras dificílimas, mas que se transformam à luz do Evangelho Redivivo. E quando eu falo Evangelho Redivivo, me perdoe, eu não faço uma crítica a nenhum outro segmento religioso, mas o cristianismo estava na UTI da vida. Estava para desencarnar, repleto de rituais, repleto de dogmas, e a luz da terceira revelação nos traz o verdadeiro cristianismo, o cristianismo de sentimento a nível de coração. Do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como nos ensinou Jesus. Como nos ensinou Jesus. E o Chico estava nesse momento tão velhinho, e era tão engraçado, porque ele já via os desencarnados, ele misturava com os encarnados. Chegou uma senhorinha idosa para ele, e ela disse assim, o Chico olhou para ela e disse assim, minha filha, a senhora é viva ou morta? Ela olhou para o Chico e disse, eu estou viva, Chico. Aí ele disse, oh meu amor, graças a Deus, não é? Mas ele não sabia distinguir, por isso que ele perguntou para ela. E aí ele disse, nós somos o coração do mundo, porque nós recebemos aqui, a tudo e a todos, mas pátria do Evangelho, nós ainda precisamos construir. E nós precisamos construir conosco, espíritos imperfeitos. Sempre que eu falo isso, eu lembro muito de um líder espiritual, da primeira revelação, do Antigo Testamento, que ficou conhecido pelos seus salmos. Davi. Vocês conhecem o Salmo 23? Vocês conhecem o Salmo 23? Nós já falamos isso aqui uma vez, há uma época. O que é que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O professor Severino Celestino da Paraíba é que faz uma referência a esse salmo e ele diz, não é o Senhor é o meu pastor, é Deus é o meu pastor. Yahvé, Deus é o meu pastor e não me faltará. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, se tu estás comigo, teu bastão e teu cajado me consolam. É um salmo profético. Davi fala dos umbrais. Mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, as zonas umbralinas, se tu estás comigo, teu bastão e teu cajado me consolam, porque Davi era um pastor de ovelhas. Mas Divaldo Franco nos diz que Davi é um dos primeiros casos de desobsessão através da música e dos louvores a Deus. Porque o rei Saul era profundamente obsidiado. Ele sentia aquela angústia semelhante às pessoas que se aproximavam de Francisco, semelhante às pessoas que se aproximavam de Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, e sentiam aquela paz. Saul só conseguia sentir paz quando Davi se aproximava dele. Porque quando Davi se aproximava e começava a cantar louvores a Deus, os espíritos que assediavam Saul se afastavam. E por que eu acho tão interessante falar de Davi? Porque Davi é semelhante a todos nós. Luz e sombra. Todos nós somos luz e sombra em vários momentos de nossas vidas. E Davi, naquele momento de dificuldade em que ele trabalhava Saul, que afastava os espíritos que assediavam a Saul, Saul sentia uma paz,
uma tranquilidade. Ele não queria se afastar mais de Davi. Mas os obsessores da época usaram uma técnica que até hoje os obsessores usam. E olha que eu falo de obsessores, com todo respeito, porque são nossos irmãos e nossas irmãs. E nós já jogamos muito nesse time. Se é que ainda não estamos jogando. E aí, os espíritos que assediavam a Saul, eles começaram a jogar no ouvido de Saul, o ponto fraco da vida de Saul. Porque, não se engane com o que eu vou falar agora. Os espíritos fazem isso comigo e fazem isso com vocês, nas casas de vocês. Eles se estabelecem na casa de vocês. E se eles querem lhe assediar, eles vão fazer uma anamnese da vida de cada um de nós. Eles vão observar o ponto fraco. Eles sabem aonde você navega na internet. Isso mesmo, naquele site. Eles conhecem aquilo que você esconde de si próprio. Eles ficam lhe analisando, para poder melhor trabalhar. Utilizando-se da invisibilidade em nossas residências. Por que a espiritualidade nos convida tanto à prática do Evangelho no lar? Porque o Evangelho no lar, você pode até achar que é um momento de filosofia. O Evangelho no lar é tão importante na sua vida como o alimento e a água que você come e bebe. Porque é o Evangelho no lar que cria uma barreira fluídica espiritual para trabalhar você, sua vida, para iluminar a sua família, mesmo que você faça sozinho ou sozinha, que ninguém queira fazer. O seu Evangelho, o seu sentimento, o seu coração é o que vai importar no trabalho. Jesus falou: onde houverem 2 ou mais pessoas em meu nome, eu aí estarei. Jesus não esperava grandes públicos para trabalhar. Jesus não esperava. Jesus não partiu, Jesus não vai voltar porque ele nunca foi embora. Às vezes as pessoas dizem: quando Jesus vai voltar? Eu digo: olha, Jesus não vai voltar porque Jesus nunca partiu. Jesus sempre se faz presente em nossas vidas. Ele mesmo falou: onde se encontrarem 2 ou mais pessoas em meu nome, eu aí estarei. O Evangelho no lar é prática fundamental em suas vidas. E aí o que é que os espíritos faziam com Saul? Depois de fazer uma análise de Saul, o ponto fraco de Saul é que ele tinha um medo terrível de perder o trono. E o medo de Saul era tão grande de perder o trono, que só porque ele suspeitou que um de seus filhos quisesse o trono, ele mandou matar o filho. Então você já tira por aí o medo que Saul tinha de perder o trono. E aí o que é que os espíritos começaram a soprar no ouvido de Saul? Que Davi queria o quê? O seu trono. Às vezes você vem na casa espírita, isso acontece muito, e você vem na casa espírita em busca de um tratamento, e os espíritos que não querem, que não desejam que você se trate, eles vão desejar lhe afastar da casa espírita ou não? Eles vão lhe afastar e vão trabalhar para que você se afaste. E a forma que eles vão encontrar para lhe afastar é trabalhada dentro dos seus próprios corações. Por isso que nós precisamos aprender a nos despreender. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse Jesus. E à luz da terceira revelação nos explicou que pobres de espírito é pobre de orgulho, pobre de vaidade, pessoas que se despreendem do orgulho e da vaidade. Então, se você não tem orgulho, ou se você trabalha esse orgulho e você trabalha essa vaidade, você não vai se inquietar. Se você tiver alguma dificuldade dentro da casa espírita, é porque você sabe que dentro da casa espírita, você não trabalha para A, nem trabalha para B, você trabalha a serviço de Jesus. E trabalhar a serviço de Jesus é trabalhar para nós mesmos, porque não se engane. É como nos diz André Luiz: ajuda os que te cercam, auxiliando a ti mesmo. Porque se hoje te encontras com o teu ontem, o teu amanhã dependerá do teu hoje. Nos disse André Luiz. Então Saul, quando começou a escutar que Davi queria seu trono, ele atenta contra a vida de Davi. E Davi foge. Davi foge para não morrer. E Davi foge para o oásis de En-Gedi. En-Gedi significa fonte do bode. E no oásis de En-Gedi, Davi tem uma experiência que vai marcar a sua vida para o futuro. Porque nesse oásis, Davi olha para trás e via os exércitos de Saul que vinham de Jericó para matá-lo. E na frente ele via só as areias do deserto.
Eu acho isso interessante porque talvez um dia nós tenhamos essa experiência, porque parece que estão tentando transformar o Pantanal num deserto. Eu espero que não tenhamos essa experiência do deserto no Brasil, mas os pesquisadores que foram a Israel, como Severino Celestino, que esteve em Israel, e ele disse que foi passar uma noite no deserto. E ele disse que é impressionante você passar uma noite no deserto. Foi uma das experiências mais marcantes da vida dele. E grandes líderes espirituais foram para o deserto. Moisés foi para o deserto. Maomé foi para o deserto. E o maior de todos eles, Jesus, também foi para o deserto. Maomé fala com Jeová, ou melhor, Moisés fala com Jeová na sarça ardente, um arbusto que queimava. E Jeová não era Deus, Jeová era o Espírito que guiava aquele povo de Israel, um Espírito evoluído que guiava aquele povo através do seu trabalho espiritual. E aí Severino disse que quando passou uma noite no deserto, ele achou aquela experiência impressionante, porque no deserto você tem o quê? Você olha para um lado, o que é que você vê? Areia. Você olha para o outro lado, vê areia. No deserto você tem a sensação do nada. Uma sensação do nada. E você diz assim, meu Deus, eu aqui eu tenho nada. Eu não tenho nada. A única coisa que você pode ter no deserto é você e Deus. Você só pode ter você e Deus no deserto. Por isso que muitos espíritos encarnados, antes de suas missões, foram para o deserto, para sentir essa sensação do nada e estabelecer essa aproximação com o mundo espiritual. A sensação de se sentir desprovido de tudo, de todos os recursos materiais. E lá, quando Davi olhava para o nada, para o deserto, quando ele já dizia assim, meu Deus do céu, qual é a perspectiva que eu tenho? Como enfrentar o rei? Como enfrentar um rei Saul com todo um exército à sua disposição? Davi sente aquela força que começa a crescer diante dele. É semelhante a mim e a você. Muitas vezes em nossas vidas a gente sente que está vivendo um momento que não tem saída, que não tem perspectiva. E você olha assim, meu Deus do céu, dá vontade de chorar. Dá vontade de desanimar. Eu acho que esse problema não tem solução. E às vezes tem pessoas que ligam para nós e falam assim, Josué, eu não sei o que fazer mais da minha vida. Eu digo, olha, você vai esperar. Você vai esperar porque nesse horário estamos vivendo a noite. Mas daqui a pouco chega a madrugada. E depois da madrugada, o sol vai surgindo. Aos 48 minutos do segundo tempo, tudo muda. Tudo muda. E muda nas nossas vidas também. Saul olhava para as areias, e de repente ele é inspirado pela espiritualidade superior, ele compõe o Salmo 23, e ele diz, Deus é o meu pastor, e não me faltará. E você sabe quem é que fala que esse salmo é um salmo profético, de zonas espirituais mais elevadas, e vai abordar isso na obra dele também, uma obra que muitos de vocês devem conhecer, do irmão Jacó, chamada Voltei. Alguém aqui já leu Voltei? Irmão Jacó, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando o irmão Jacó desencarnou, Frederico Figner, que na verdade ele foi Frederico Figner, um daqueles que trouxeram o vinil para o Brasil. Vocês também são da época do vinil? Eu também sou da época do vinil. E um daqueles que trouxeram o vinil para o Brasil foi Frederico Figner, que foi um dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira. E aí, quando ele desencarnou, ele não foi para os umbrais. Ele era alguém que tinha muito serviço prestado, mas ele era alguém que tinha trabalhado, tinha ajudado a alimentar pessoas, corações, mas ele ainda não tinha se iluminado a nível interior. Mas mesmo assim, pelos seus merecimentos, ele não desperta nas zonas umbralinas, ele é resgatado por amigos espirituais que o levam para uma colônia espiritual, mas que no caminho para a colônia espiritual, através de um veículo formado por esses espíritos, sob a égide de Bezerra de Menezes, que ia com ele para a espiritualidade, para a colônia, eles vão passando pelos umbrais. Quando eles passam pelos umbrais, que irmão Jacó olha para aquelas condições espirituais, ele começa a sentir uma dor, um peso no coração, ele fica aterrorizado. Eu acho que ele pensou, meu Deus do céu, se eu cair aí, acabou-se. A gente sabe que nada acaba. Mas ele, na hora, ficou em pânico.
e o veículo espiritual, que era movido através da fé, começa a farrapar. Na linguagem bem pernambucana. Começa a quebrar. Como dizem uns amigos, começa a estragar. E aí, durante o transcurso, Bezerra de Menezes olha para eles e diz: é preciso fé, mesmo que caminhe pelo vale da sombra e da morte. Então, Bezerra de Menezes pede: orem o Salmo 23, mesmo que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte. Se tu estás comigo, teu bastão e teu cajado me consolam, nada nos faltará. Vejam vocês a importância do Salmo. Está lá no livro Voltei. E aí Davi compõe o Salmo sob a inspiração dos amigos espirituais, e Davi se torna rei de Israel, sem precisar matar a Saul, porque Saul é derrotado pelos filisteus. Você vai encontrar isso lá no Antigo Testamento, na primeira revelação, no livro de Samuel. Porque ali também você vai encontrar um encontro com uma médium, que na época era chamada de pitonisa. E aí Saul vai ouvir da médium que ele precisa falar com Samuel e que ela evoque Samuel. Mas isso é tema para uma outra história. Mas aí Davi se torna rei de Israel. E por que eu falo para vocês? Que semelhante a mim, semelhante a vocês, todos nós somos luz e sombra. Luz e sombra. Davi se torna rei de Israel, se torna um homem poderoso. Mas quando ele se torna poderoso, ele se esquece de Deus. E aí Jeová não pode mais estabelecer contato com ele, porque Jeová era o espírito que guiava aquele povo e guiava também a Davi. E aí Davi bloqueia os canais espirituais com Jeová. Às vezes, na mediunidade, nós bloqueamos esses nossos canais espirituais através do nosso orgulho, através da nossa vaidade, através do nosso egoísmo e através de tantos outros processos. Mas somos nós os responsáveis para nos despojar desses processos. E aí Jeová não se comunicava mais com Davi, mas vai nas imediações passando um profeta, de nome Natã. E aí Natã recebe uma mensagem de Jeová. E Jeová pede para que Natã se dirija a Davi, para falar com ele. E orienta como Natã deve falar com Davi. E Natã pede uma audiência com o rei, e Davi diz: aqui devo a visita do profeta. E no momento em que Davi conversa com Natã, Natã faz uma pergunta a Davi: meu rei, eu tenho um grande problema para resolver. Porque aqui no teu reino existe um homem que tem um imenso rebanho de ovelhas. Um imenso rebanho de ovelhas. Mas ele olhou para o vizinho que só tinha uma ovelha. E ele não queria matar nenhuma das ovelhas do seu rebanho, mas ele resolveu matar a única ovelha que o vizinho tinha. E Davi ficou encolerizado. Mas quem é esse para que nós possamos matar? Ele diz: és tu, meu rei. E Davi cai chorando prostrado, porque Davi se apaixona por uma mulher chamada Betsabá. Mas Betsabá era uma mulher casada com um dos seus soldados. Davi não poderia se apaixonar por Betsabá. E Davi tinha um harém de mulheres, porque naquela época, eu não sei se vocês sabem disso, naquela época os reis tinham um harém. Tem muita gente saudosa da época, não tem? Ainda tem gente que jura que está vivendo naquela época. Davi tinha milhares de esposas. Salomão, o filho de Davi, tinha 1000 esposas, 200 concubinas e mais 100 outras mulheres. Era 1.300, em torno, a média. Então eles tinham um harém. E eu lembro muito uma frase de Chico, porque eram pobres coitados. Pobres coitados, porque o Chico sempre falava que o Emmanuel afirmava que dos processos de obsessão e das dores da alma, que mais incomodavam eram daqueles que ludibriaram os corações, daquelas pessoas que enganaram outras pessoas através de promessas, que enganaram, ludibriaram corações e famílias, sob pretexto de outros processos físicos. E a dor que essas pessoas recebem no mundo espiritual é algo muito, muito forte, digno de compaixão. E aí Davi começa a chorar prostrado porque ele não podia ter se envolvido
com a mulher de um dos seus soldados. E você sabe o que Davi fez com um soldado? Vocês lembram o nome do soldado? Não. Muito bem. Foi você que falou? Alguém falou no... Você, muito bem, Urias. E sabe o que Davi fez com Urias para se livrar dele? Mandou ele na linha de frente da guerra para que ele fosse o primeiro a morrer. Disse assim, olha, está saindo um exército para brigar ali com os filisteus. Bota esse na frente, é o primeiro. Porque era o primeiro para morrer logo. Eu até costumo brincar. Eu digo assim, é o mesmo que você colocar alguém com a camisa do Santa no meio da torcida do Sport. Ou alguém com a camisa do Sport no meio da torcida do Santa Cruz. Era mais fácil Urias ter escapado. Mas aí Urias desencarna. Davi fica com Betsabá. Davi engana todos, porque muitas vezes nós enganamos as pessoas. Mas nós não enganamos a Deus. Nós não enganamos ao mundo espiritual. Mas Davi, cuja palavra significa o homem segundo o coração de Deus, que havia enganado tantas pessoas, mas também tinha cometido gestos tão grandiosos, liderando aquele povo de Israel. É semelhante, como eu falo para vocês, a todos nós. Luz e sombra. Luz e sombra. Porque, para nos guiar por essa grande noite, rumo ao alvorecer, por essa longa noite, nós precisamos de verdadeiras luzes, através dos espíritos como Francisco de Assis, Francisco Canto Xavier, através de espíritos grandiosos que estiveram aqui entre nós, Bezerra de Menezes, Eurípides Bazanufo, Dom Helder, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, tantos espíritos grandiosos, mas para evangelizar em cada esquina, o mundo espiritual precisa de cada um de nós, que ainda somos luz e sombra, que vamos aprendendo a trabalhar nossa sombra e engrandecer a nossa luz através do conhecimento do Evangelho de Jesus em nossas vidas e nossos corações. Por isso que o convite da espiritualidade na tarde de hoje é que através do trabalho, do serviço de amor ao próximo, aos nossos irmãos e a nós mesmos, não nos intimidemos, busquemos através da fé, busquemos através da convicção, porque Deus é o nosso pastor. E não nos faltará, porque quando você diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, dá a impressão que não vai faltar o dinheiro de pagar a energia, o pão. Mas quando você diz, Deus é o meu pastor, e não me faltará, você diz assim, não vai me faltar o dinheiro da energia, não vai me faltar o dinheiro do pão, mas também não vai me faltar mais nada, porque quem tem Deus, tem tudo. E para que possamos compreender a ideia de Deus em nossas vidas, nós conhecemos Jesus. Mas nós só podemos conhecer Jesus através dos caminhos, das dificuldades, da dor, em busca da pescaria. E nós só podemos pescar em alto mar. E pescar nessa linguagem do Evangelho significa cristianizar, evangelizar. Não falo de religião, falamos de Evangelho. Eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui na tarde de hoje. Eu acho que eu fiquei suado um pouquinho, não foi? Mas também, olha, tem ventilador para todo mundo. Mas, olha, eu sou assim mesmo. Eu costumo falar e eu digo assim, quando eu falo, eu gosto de falar com a alma. Aí alguém pode perguntar, mas a alma fica transpirando assim? Mas é que quando eu sinto a presença dos amigos espirituais na minha vida, nesses momentos em que eu falo, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, para finalizar realmente, é que não tem preço a emoção de estar conversando com vocês. Nós fazemos live, trabalhamos em nossas casas, mas estar na casa espírita é uma dádiva, é um presente, é uma oportunidade, que possamos aproveitar a oportunidade que a espiritualidade nos concede de continuar trabalhando. Muita paz para todos e todas.